Previously on Lost. What did you do? What did you do? What did you do? What did you do? Eu já falei para vocês do trabalho que eu publiquei junto com o Cássio Pereira, Domingos Rodrigues e o professor Philip Fernside, intitulado Projetos na Amazônia trazem riscos ao Brasil e o mundo. Vocês que estão acompanhando a série sobre o artigo do Cerrado, aliás, a gente vai soltar um novo episódio logo, falando do Código Florestal e seus impactos no Cerrado. E esse é o segundo artigo, né? Então eu estou voltando agora ao primeiro artigo que eu publiquei junto com o Cássio, voltando a ele em função dessa expedição do Richard e outros influenciadores pela Transamazônica e BR-319. Vocês estão vendo uma recriação por inteligência artificial da expedição de Richard Rasmussen pela Transamazônica. Agora cenas das lives que foram gravadas todo dia, o dia inteiro, non-stop, durante a expedição. Run. Olha lá, tem uma árvore passando. Mostra lá. Olha lá. Olá, Rodolfo, tudo bem? Que coincidência, antes de vocês publicarem esse estudo, eu havia preparado um material e um artigo que foi publicado ao mesmo tempo no The Canary, chamado Será que o Brasil e Lula se destacarão como líderes climáticos? Essa que vocês estão vendo, já conhecem, ela já é contribuidora recorrente do canal, é Mônica Pettinini, jornalista investigativa, que está prestando muita atenção nessas grandes e perigosíssimas obras planejadas ou em curso na Amazônia. Na COP30, inclusive eu mencionei alguns desses projetos no meu artigo. Esse vídeo já tem mais de um ano, né? E Mônica estava certa em questionar o desempenho do Brasil na COP. Foi um fracasso. Teve esse negócio de mecanismo das florestas, que cadê? O mapa do caminho não se fala mais dele. E o que teve de relevante foi o protesto dos indígenas do Tapajós, né? Que agora resultou na revogação do decreto que privatiza o rio. What did you do? What did you do? Estamos aqui então, tradução do trabalho Hat Trick. Então, o que é o Hat Trick? O que significa o termo hat-trick? Quando um jogador marca 3 gols, é dito que ele fez um hat-trick. Mas que diabo significa isso? De acordo com um dicionário inglês, o termo hat-trick foi utilizado Ei, cacete. pela primeira vez no século XIX. Mais precisamente falando, em uma partida de cricket em 1858, quando um jogador conseguiu pontuar 3 vezes pela seleção inglesa. Diz a lenda que por conta desse feito, o jogador recebeu um chapéu, hat, forrado com dinheiro. O termo também é associado aos truques de mágica, que é muito utilizado pelos mágicos do chapéu, hat, para fazer um truque, trick, principalmente quando o mágico tira o coelho lá da cartola. Bom, a grande verdade é que o real significado não importa. Sim, o real significado não importa. O que importa mesmo é que Cássio quis chamar a atenção para o número 3. 3 erros fundamentais que o governo Lula está fazendo e que
vão comprometer esforços de combate à mudança climática brasileiros e globais. 3. Quais são? Exploração de petróleo na Foz do Amazonas, número 1. Esse é o único que está sendo discutido decentemente nesse país, para bem ou para mal. Está sendo discutido. 2. Construção da Ferrogrão. A ferrovia que vai passar ali entre o Xingu e o Tapajós, para levar a soja do Mato Grosso para a calha do Rio Amazonas, por onde ela seria exportada, e vai abrir, vai ampliar enormemente a vulnerabilidade. Já está ampliando, né? Santarém queimou tanto esse ano por causa da Ferrogrão, né? E vai ampliar muito o desmatamento da Amazônia. Então esse é o erro número 2. E você tem o erro número 3, que é a pavimentação da BR-319. Pobre e rica Amazônia. Pessoal, e o Richard Rasmussen, conhecido pelas suas aventuras e divulgações da natureza na Amazônia brasileira, está realizando uma aventura na Transamazônica. A expedição percorre a BR-230. São mais de 1.500 quilômetros desde Itaituba até o Amazonas. A viagem está sendo transmitida ao vivo e documentada em tempo real, com o objetivo de não só mostrar a dificuldade da travessia e uma aventura off-road, mas documentar as dificuldades das comunidades que ali vivem e da infraestrutura da região amazônica. É uma iniciativa planejada para chamar atenção para diversos problemas enfrentados ao longo da rodovia que corta a Amazônia, com trechos deteriorados, lama, atoleiro, dificuldade de tráfego, e provocar reflexão sobre a necessidade de melhorias na infraestrutura, políticas públicas e qualidade de vida para os moradores locais. Para quem nunca esteve na região, a floresta amazônica pode parecer um conceito distante, mas para ele é um ecossistema complexo, cheio de belezas naturais, cultura, onde a biodiversidade e as comunidades tradicionais coexistem de forma única e que merece ser reconhecida em sua profundidade e realidade concreta. Já curte, comenta e compartilha e segue. What did you do, Liam? What did you do? Artigos científicos, isso aí é a melhor coisa, o resto é literatura cinzenta, tá? E esse artigo científico, ele possui isso aqui, olha, o DOI do artigo, olha, é esse código que mostra que ele faz parte da rede de artigos científicos, tá? Então, se você quiser falar sobre o que o Brasil está fazendo com a Amazônia nesse ano de 2024 especificamente, você tem um conjunto bastante limitado de artigos científicos, e esse aqui, assinado, né, pelo Cássio, pelo Domingos, por mim e pelo professor Philip Fernside. What did you do? What did you do? Campus do INPA, onde tem a parte de ecologia, estamos fazendo modelos simulando o desmatamento. A preocupação agora é a rodovia BR-319 e o que poderia acontecer naquele grande bloco de floresta no oeste do estado do Amazonas. E esse que vocês estão vendo é o professor Philip Fernside, é o autor sênior do artigo. O grande pesquisador, prêmio Nobel, e vocês veem que ele está preocupadíssimo com os impactos da construção da rodovia, da reconstrução da rodovia BR-319. Que até agora o desmatamento tem sido concentrado no chamado arco do desmatamento. Vamos ver esse curto vídeo que ele fez e que foi publicado pelo site do Estado de São Paulo. No parte sul e leste da floresta. E agora abrindo com a 319, ligando o arco de desmatamento com Manaus, então ia migrar todos os atores, quem desmatou tudo lá, pode migrar à vontade para tudo que tem acesso por estrada. Então, chegar no Manaus, pode chegar até Roraima, aqui uns 4 quilômetros com menos, controle estadual, gente. E aqui em Manaus, outro lado do Rio Negro, norte de Manaus, tudo que está acessível. E com as estradas que são planejadas a ligar com o 319. Hoje ninguém fala sobre essa. Finge que só a estrada principal do 319. E a rima é só sobre a beira da estrada, não essas estradas laterais. Mas são várias que vão perforando, inclusive, todas as unidades de conservação que foram criadas para barrar o avanço do desmatamento. Então, simplesmente leva os desmatadores para outro lado.
Richard, só um momento. Gostaria que você desse as suas saudações para o município de Careiro Castanho e pudesse falar por que você decidiu fazer essa viagem na BR-319. Bom, primeiro um abraço a todos aí do Careiro do Castanho, do Careiro da Várzea, daqui a pouco que vão passar por lá também. A gente resolveu fazer isso para mostrar como se a Amazônia é um lugar tão rico, porque a gente vê tanta falta de tudo aqui. Não tem infraestrutura, não tem estrada. O Amazônia ainda tá isolado. Isso não é justo. Então a nossa ideia de trazer esses influenciadores aqui foi para mostrar esse descaso histórico, público, histórico, em nome do meio ambiente, entendeu? Onde a gente não entendeu que a Amazônia não é feita só de árvore e animais, mas é feita de pessoas. E a gente hoje não está atendendo o público nosso, o nosso povo brasileiro. A gente está atendendo interesses internacionais. Isso tem que parar. A gente tem que construir uma nova política de meio ambiente, onde a gente trabalha a questão da sustentabilidade e a gente privilegie esse povo nosso, Amazônia, quase 30 milhões de pessoas. Conservação se faz com gente de barriga cheia. É isso aí. Sabe, essas são as suas palavras. Muito obrigado, Careiro Castanho, e todo o Amazonas agradece. What did you do? What did you do? É um dos artigos fundamentais para explicar esse momento que estamos vivendo. A gente resolveu fazer isso para mostrar como se a Amazônia é um lugar tão rico, porque a gente vê tanta falta de tudo aqui. What did you do? What did you do? Rodovias e ferrovias. O Ministério dos Transportes do Brasil quer reconstruir 407 quilômetros da rodovia BR-319, Manaus-Porto Velho. Existem políticos interessados, né? Tem uma frente ambiental no Congresso, etc. Mas do outro lado é muito mais poderoso. A gente produz informações, a gente publica trabalhos científicos e também divulgação. Tem uma coluna semanal na internet, na Amazônia. Então você prefere acreditar no Richard Rasmussen da inteligência artificial ou no professor Philip Fernside, que alerta que a pavimentação dessa BR-319 é uma desgraça para a Amazônia, para o Brasil e para o mundo? BR-319, juntamente com as estradas existentes e planejadas conectadas a ela, exporia aproximadamente metade do que resta da floresta amazônica à entrada de desmatadores, né? E aí a gente tem a referência Fernside 2022, né? Então, quem quiser saber mais sobre como que a BR-319 exporia metade da área preservada da floresta amazônica a desmatadores, procura esse artigo do professor Philip Fernside. Uma vez que as estradas sejam abertas, fornecendo acesso a essas áreas, a maior parte do que acontece está fora do controle do governo, independente do discurso político sobre planos de governança. E aí, um segundo artigo do Fernside. É isso, né? O governo pode decidir abrir ou não, mas uma vez aberto, tá? Não tem como controlar. São processos que vão além do controle do governo. Não dá para falar, vamos fazer governança, não. Não, os custos de conter os impactos daquela estrada são astronômicos e inviáveis, né? Não é nem uma questão de quantidade de dinheiro, os impactos serão inevitáveis se essa estrada for construída, né? Se for reconstruída. Continuando a leitura. O Ministério dos Transportes também quer construir a ferrovia Ferrogrão de 933 quilômetros que conectaria a região produtora de soja de Sinop, Mato Grosso, ao porto de Miritituba, no estado do Pará, paralelamente à rodovia BR-163, né? Não muito longe de onde eu estou aqui, eu estou em Altamira, né? Então, bem naquela região ali, a gente tem a região de Santarém, né? Então, lá o Mato Grosso, cortaria tudo isso aqui, separando, né, a floresta amazônica em dois.
A Climate Policy Initiative, CPI, estimou que o projeto causaria 2.043 quilômetros quadrados de desmatamento. Isso num prazo pequeno. Num prazo maior, é mais, enfim. Vai levar à destruição completa da Amazônia, ainda mais em combinação com a BR-319. Assim como a BR-319, a Ferrogrão ainda não recebeu uma licença de instalação e não possui consultas legalmente exigidas com os povos indígenas impactados. Com a exceção do Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, essencialmente todo o resto do governo brasileiro age para aumentar o desmatamento. A maior parte de terras públicas não designadas, terras devolutas no Brasil, seria aberta pelas estradas planejadas associadas à BR-319. E o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária pretende legalizar reivindicações de terras em tais terras não destinadas. Uma prática que é um dos principais impulsionadores do desmatamento da Amazônia brasileira, né? Como mostra Fernside 2017. O presidente Lula até disse que planeja criar uma prateleira dessas terras para distribuição. Tanto a BR-319 quanto suas estradas vicinais planejadas, como a AM-366, atravessam uma das partes mais bem preservadas da Amazônia. Esses projetos serão prejudiciais aos povos indígenas e à biodiversidade. Eles podem contribuir para o surgimento de novas pandemias, já que a região é um dos maiores reservatórios de patógenos do mundo. Esse projeto, a BR-319, pode aumentar o risco, como foi alertado já por vários cientistas, pode aumentar o risco de saltos zoonóticos, como você sabe. São as doenças armazenadas na floresta que chegam aos seres humanos. Nós já temos visto um aumento em casos de malária, de dengue, zika, oropouche, e alguns deles se espalhando para outras partes do país. Inclusive o oropouche, eu acho que foram identificados mais de 3.000 casos no Espírito Santo. Então, esse projeto, BR-319, está sendo impulsionado simplesmente por ganância, né? Por líderes empresariais, por políticos, e acredite ou não, com o apoio de algumas ONGs, né? E uma fundação, uma filantrópica internacional apoiando essas ONGs. E as mesmas se recusam a opor-se a esse projeto absurdo. O desmatamento da área em questão coloca em risco importantes serviços ecossistêmicos, como o fornecimento de vapor d'água aos ventos conhecidos como rios voadores, que mantêm as chuvas nas regiões sul e sudeste do país, incluindo cidades como São Paulo. E também pode influenciar o regime de chuvas de países vizinhos como Bolívia, Paraguai e Argentina. Então, um dos impactos seria de que os rios voadores responsáveis por trazer umidade e fornecer água para o estado de São Paulo e também outras regiões do Brasil vão literalmente parar de funcionar. Então, isso significa que todas as empresas e setores no Brasil seriam fortemente afetados, paralisando o país inteiro. Enquanto a floresta perto da borda azul da Amazônia já está perdendo seu estoque de carbono, a mudança climática projetada ameaça áreas muito maiores de floresta, incluindo aquelas ao longo da BR-319 e as estradas secundárias planejadas, que abririam a vasta área de floresta a oeste da rodovia. O estresse sobre a floresta nesta área, devido à seca e ao calor, pode cruzar pontos de não retorno, além dos quais a floresta entra em colapso. E isso seria muito agravado pelo desmatamento, exploração madeireira e incêndios associados às estradas planejadas. A seca severa na Amazônia, causada pelos fenômenos El Niño e Dipolo do Atlântico em 2023 e 2024, tem sido um forte contribuinte para a degradação florestal, tanto pela mortalidade de árvores por temperatura e estresse hidráulico, quanto por incêndios florestais no subbosque. Olha, eu tô falando pra vocês, só vocês aqui do meu canal que estão sabendo. Tá muito seco esse ano na Amazônia. E tudo indica que vai entrar El Niño de novo. Então esse ano a gente vai ter muita queimada bem na hora das eleições. E a direita vai usar isso contra a gente. Não tem infraestrutura, não tem estrada. O Amazônia ainda está isolado. Isso não é justo.
Então a nossa ideia de trazer esses influenciadores aqui foi para mostrar esse descaso histórico, público, histórico, em nome do meio ambiente. What did you do, you son of a bitch? What did you do? A redução do desmatamento anunciada pelo Brasil não inclui a degradação florestal, que não só emite quando as árvores morrem durante incêndios, mas também nos anos seguintes, à medida que as árvores mortas se decompõem. Mesmo sem a dramática seca recente, as emissões da degradação da floresta amazônica igualam ou excedem as do desmatamento. Tudo isso poderia levar a uma emissão de gases de efeito estufa suficiente para empurrar o clima global além de um ponto de não retorno. A perda da floresta amazônica seria uma contribuição crítica para um ciclo de retroalimentação positiva que poderia levar a pontos de inflexão para outros ecossistemas, como recifes de corais e o permafrost, solo ártico congelado. Esse looping de feedback positivo são processos que amplificam a emissão de gases de efeito estufa na atmosfera. Looping seria uma reação cíclica em cadeia, ou seja, processos amplificando uns aos outros, de uma forma que pode se repetir continuamente. Vamos pegar, por exemplo, essas obras propostas pelo governo brasileiro para a Amazônia. O que elas vão gerar? Mais desmatamento, mais degradação florestal, aumento dos incêndios, no caso da exploração de petróleo, queima de combustíveis fósseis. Então, tudo isso vai gerar um aumento desses gases de efeito estufa na atmosfera, que vão aumentar o aquecimento global, que nada mais é que o aumento das temperaturas médias planetárias. Esse planeta mais quente vai degradar ainda mais a Amazônia, que vai emitir ainda mais gases de efeito estufa. Então, percebam que são processos que amplificam uns aos outros, vamos dizer, em um círculo vicioso. E tudo isso pode levar esses ecossistemas a um ponto de não retorno. Então isso seria esse looping de feedback positivo. Portanto, ao afetar indiretamente esses ecossistemas, os projetos na Amazônia poderiam comprometer os compromissos de emissão zero de nações como Canadá, Estados Unidos, Rússia, países da União Europeia e Austrália, que enfrentarão desafios ainda maiores para conter a destruição dos seus ecossistemas. Entendeu? Onde a gente não entendeu que a Amazônia não é feita só de árvore e animais, mas é feita de pessoas. E a gente hoje não está atendendo o público nosso, o nosso povo brasileiro, a gente está atendendo interesses internacionais. Isso tem que parar. A gente tem que construir uma nova política de meio ambiente, onde a gente trabalha a questão da sustentabilidade e a gente privilegie esse povo nosso, Amazônia, quase 30 milhões de pessoas. Conservação se faz com gente de barriga cheia. É isso aí. Sabe, são as suas palavras. Muito obrigado, Careiro Castanho, e todo o Amazonas agradece. What did you do? What did you do? What did you do? Conclusão. Esse hat-trick põe em risco os esforços ambientais do Brasil e sua aspiração de se tornar um líder global nessa área. Alertamos que, se isso acontecer, o Brasil não conseguirá cumprir suas metas de redução de emissões e poderia frustrar os planos de zero líquido, de emissões líquidas zero de várias nações ao redor do mundo. Abrir o coração da Amazônia para grilagem, desmatamento, exploração madeireira e incêndios liberaria estoques de carbono que poderiam ser críticos para empurrar o clima global além de um ponto de não retorno. Prolongar a extração de combustíveis fósseis faz o mesmo, contradizendo a promessa de uma transição energética. O Brasil seria uma das maiores vítimas se o aquecimento global fugisse ao controle, começando pela perda da maior e mais diversa região tropical do mundo e seu papel no fornecimento de serviços ecossistêmicos vitais para a vida das pessoas.
É isso. Então, tudo o que a gente fala nesse artigo está referenciado aqui numa série de outros artigos. Olha só, né? Então esse aqui do Fernside está na Research Encyclopedia of Environmental Science, né? A revista Monga Bay, Amazônia Real. O Fernside publica muito na Amazônia Real. The Conversation, e não tem só o Fernside, tem toda, olha aqui, quando ele fala o que o governo brasileiro diz, né? Tem a referência completa. Governo brasileiro, o presidente Lula lança a Política Nacional de Transição Energética. Está aqui no site do Palácio do Planalto, né? É por isso que a literatura científica é tão bacana, porque tá tudo colocadinho aqui, né? Olha, esse artigo na Science, Lápola, né? The Drivers of Impacts of Amazon Forest Degradation. Então, os propulsores e os impactos da degradação da floresta amazônica, publicado na revista Science, né? Que é uma das principais revistas do mundo, né? Então, você vê aqui, olha, a Luciana Gatti, né? Todo o pessoal da pesada aqui, o próprio Fernside, né? Enfim, isso aí é o William Lawrence, o Bill Lawrence, é a voz da comunidade científica. Então, é crucial que todas as pessoas se envolvam e que entendam, compreendam as implicações desse projeto gigantesco e como ele poderá impactar as nossas vidas, não só na região amazônica, mas também no Brasil inteiro e no mundo. É essencial que todos compreendam a dimensão desse projeto. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.